A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, dando início à nossa escola bíblica dominical do Ministério DOFCA, que significa dirigindo o rebanho ou guiando o rebanho. A paz do Senhor para você, que Deus te abençoe. Senhor, te agradecemos por mais oportunidade de estarmos vivos, por mais um dia na tua presença. Entendemos que o Senhor, nosso provedor, o Senhor provém todas as coisas. A dificuldade que o Senhor nos deixa passar é para provar a nossa fé, para nos dar resistência, para nos tornar pessoas melhor e para nos ensinar a perseverar, Senhor, porque os dias são maus. Abençoa a nossa escola bíblica dominical. A disciplina hoje da EBD será em 1 de Pedro, essa carta rica desse teu grande servo de Deus que andou contigo, o qual tu conheceu todas as suas falhas e virtude, mas o Senhor Deus que amou e amou até o fim. E o Senhor tem amado a sua igreja e amado até o fim. Cuida do teu povo, cuida do teu rebanho, cuida dos teus filhos. Te agradecemos e te louvamos e nos dê uma escola bíblica abençoada, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse da nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Jesus. A Deus todo louvor, toda adoração. Já faz um tempo que você me clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que
Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, aleluia. Pergunta pra si mesmo que Deus e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, a Ele é honra, glória e todo louvor. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Bom é louvar e adorar ao Senhor. Santo seja o nosso Deus. Glória a Deus. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Como insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. A vontade eu já deixei, o teu reino já caminhei. A vontade eu já deixei, o teu reino já caminhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos. Os teus caminhos bem mais altos que os meus. Se toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, fazer minha vontade, e viver pra mim mesmo. Como insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. A vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. A vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos. Os teus caminhos bem mais altos que os meus. Toma minha vida, tudo é teu.
ganhei. Os teus sonhos são maiores que os meus, sim. Os teus caminhos bem mais altos que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Aleluia, bendito seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Convidar o presbítero Carlos aqui, por favor. Faz uma oração para nós darmos início à nossa EBD. Deus te abençoe, você que vai assistir essa live da EBD, que o Senhor possa falar ao seu coração. Presbítero. Bendito, Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias. Quero saudar a todos. Sim, meu Com a Deus. paz, amém? Amém. Oremos nessa manhã. Sim, Deus, te damos graças, Senhor graças Jesus, te damos, ó Pai. por esta manhã, por estarmos Amém, de pé. Senhor. Ó Pai, sabemos, ó Deus, que muitos não conseguiram amanhecer, Senhor. Ó Deus, sabemos que muitos nesta hora, ó Deus, acabaram de passar. E Amém, não puderam, não tiveram a mesma sorte que nós, Amém, Jesus. Senhor, de estarmos, ó Deus, aqui, Senhor, para alegrar, para ouvir, para aprender da Tua Palavra, assim como muitos do outro lado, Senhor, que vivos estão, glória a Deus, e pode, Senhor, acompanhar. Nós te damos Aleluia. graça por esta bênção que o Senhor nos deu, de termos ainda a vida. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém. Senhor, abençoa nessa manhã, ó Deus, essa live, a presença de cada um nesse lugar, quem está do outro lado. Conceda-nos, ó Pai, que possamos ouvir da Tua boca através do Teu servo e aprender nessa manhã, Senhor. Aleluia, Glória a para a Deus. glória, louvor e honra do Teu santo nome. Aleluia. Glória. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A disciplina hoje é a 1 de Pedro, uma epístola tremendamente poderosa que fala aos nossos corações. 1 de Pedro reserva mensagem poderosa ao coração da igreja de Deus, para a nossa edificação, nos exortando a perseverar e permanecer na fé dos santos. Qual é a fé dos santos? Tem Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia? Fala assim, a fé dos santos. É a Bíblia. A fé não é algo que surge do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, deu a capacidade a ele de crer. Por isso que você vê que tem pessoas que creem no rato, na vaca, tem pessoas que adoram morcego, tem pessoas que adoram cobra, tem pessoas que seguem Buda, Maomé, tem pessoas que seguem Jesus Cristo. As pessoas escolhem aquilo que elas querem crer, mas a única palavra que é um tratado fidedigno de salvação para o homem, infalível, Pedro vai dizer que é a incorruptível palavra de Deus, inacessível, ou seja, a promessa feita aqui, o pacto, a aliança que Deus fez em Cristo Jesus, ela não murcha, não perde seu valor, ela continua viva todos os momentos. Então, essa fé nos garante essa vitória, nos garante esta graça, e é nessa fé que nós cremos e é nessa fé que nós estamos. E quando falamos assim, eu creio nessa fé, aí tu diz assim, eu tenho fé. Qual é a tua fé? É a palavra de Deus. Para alguns pode ser a fé de Buda, de Maomé, né? Creem aí em Saint Chanoen, aquela tipo de segmento, outros creem em outros tipos de religião, mas nós, a qual demos ouvido ao Espírito Santo, e ele entrou em nós, não porque nós éramos bonzinhos, ou separado de antemão, como alguns creem para a salvação. Não, nós éramos tão pecador como qualquer um desses que adora qualquer tipo de outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Como nós deixamos o Espírito Santo entrar em nosso coração, o Espírito Santo veio e nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Então, depois de convencido, nós cremos nele. Uma vez que cremos nele, cremos na promessa. Uma vez que se crê na promessa, ela se concretiza em nossas vidas, nos dando o poder de ser feito filho de Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 1. E esse poder
que Deus nos dá de ser filho de Deus é por meio do verbo. Então, surgimos por meio do verbo e existimos por meio do verbo. Por isso Paulo diz, ó, nele nós vivemos e nos movemos. Ele é a causa de tudo, ele é o sustentador de tudo. Quem? Ele quem? Deus, o verbo vivo, que se fez carne, habitou entre nós e que nos dá a vida. Então, para que tua vida tenha consistência em Deus, é necessário você se alimentar do verbo. E tem gente que está tomando o caminho ao contrário. Tem gente que quer fazer jejum, oração, mas sem conhecimento de Deus. O único meio de você casar com alguém é primeiro você o quê? Conhecer aquela pessoa. Você vai andar com ela, você vai conhecer, você vai ver os hábitos, você vai ver as coisas boas, você vai ver tudo que tem de bom, de ruim. E quando nós começamos a andar com Deus e abraçamos essa palavra, nós conhecemos as suas virtudes e nos apaixonamos por essa virtude, nos entregamos a Ele, e essa virtude é a palavra santificadora para o nosso coração. Ela nos santifica. Você, sem jejum, você vai ser salvo. Sabia disso? Pastor, eu sou crente, nunca jejuei. Você vai ser salvo. Se você nunca teve uma vida de oração constante, você vai ser salvo. Pastor, eu nunca tive emprego, eu nunca dei o dízimo. Você vai ser salvo. Pastor, eu tive tantas falhas na minha vida, mas perseverei nessa palavra. Você vai ser salvo. Mas sem comunhão com essa palavra que te santifica, a Bíblia diz o que? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então santificai-vos, porque aquele que vos chamou é santo. Pedro fala isso aqui nessa epístola. Essa epístola era nem para ser lida aqui por meio da revista, porque ela é tão pequenina, ela só tem 5 capítulos, se eu não me engano. 5 capítulos. Era bom estudar direto nela, que eu estava fazendo uma pesquisa e vendo aqui, eu achei a revistinha muito fraca aqui no tema, mas glória a Deus, vamos seguir a ordem da revista. Mas se você tiver uma boa Bíblia de estudo, principalmente a pentecostal anotada, a expandida anotada, você vai estudar versículo por versículo e corre nos rodapés, que você vai ver que hoje em dia não se santifica quem não quer. Quando nós aceitamos Jesus, lembra? Só tínhamos aquelas Bíblias de letras grandes, né? E não tinha estudo bíblico nas Bíblias. Hoje você compra uma Bíblia e já tem um estudo bíblico, tem um seminário completo nas Bíblias. Isso é maravilhoso. Então não se santifica quem não quer. Então a base bíblica hoje é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos que achou, que não trouxe Bíblia, pega aqui para tu poder ler também. 1 de Pedro, tá? Quem não trouxe a Bíblia, tem Bíblia aqui, pega a irmã trouxe, irmão trouxe, está todo mundo com Bíblia. Então vamos lá, 1 de Pedro, quem achou? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. A irmã leu 1 de Pedro, capítulo 4, né? 1 de Pedro. Agora lê 1 Pedro 4. 1 Pedro, versículo 4. Então, né? ora, Versículo. Quem vai ler, irmã? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros. Então, já que Cristo, né, o que a irmã leu foi o 4, que diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, né? Na realidade é o 4 mesmo que a irmã leu certo. Eu aqui me equivoquei aqui quanto ao versículo, mas todos eles estão dizendo a mesma coisa. Para uma incorruptível, né? Para uma herança incorruptível, sem máculas, imacessível, reservada nos céus para vós outros, por meio daquele que sofreu na carne. Se ele sofreu na carne, e uma vez que ele sofreu na carne, ele morrendo no sofrimento da carne,
o sofrimento deixou o quê? De ter domínio sobre ele. Então, se o sofrimento vem, é para nos dar o quê? Força, para nos aprovar. Que o versículo diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que Pedro está dizendo para os forasteiros? Pedro trata a igreja como forasteiros, dizendo assim, vocês não têm lugar nesse mundo aqui. Está entendendo o que Pedro está falando ali? Aos forasteiros, que ele quis dizer assim, a vocês que estão passando por um breve momento de tempo ainda no mundo, uma vez que fostes feitos, recebeste o poder de ser feito filho de Deus, transformados em filho de Deus, vocês estão peregrinando por esse mundo. É isso que Pedro está querendo dizer. Então, assim como aquele que sofreu na carne por causa do pecado, ou seja, Cristo era um homem santo, e nós hoje somos santificados pela pessoa de Cristo. Então, assim como a carne, o mundo, né? Carne, quando ele fala do mundo, as pessoas que estão na carne, no mundo, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, perseguiram Jesus, também vão nos perseguir. E se nós sofremos por causa da perseguição dos carnais, então devemos nos alegrar, porque nós estamos no caminho certo. Porque às vezes a pessoa te persegue porque você não bebe no mesmo copo com ele. Eu já fui perseguido por isso, tá? As pessoas até quiseram uma vez me querer me agredir, porque ela diz, é metido, que não bebe mais com a gente, não fica mais com a gente. Eu falei, não, mas não dá. Depois eu fui franco, falei, não dá. Até fui uma vez, né? Eu fui uma vez ali, mas aí só fala da vida dos outros, fala de quem saiu, de quem fez, de quem não deu, de quem vai. Aí eu falei, não dá para me ficar aqui, porque o Espírito que está em você, ele não coaduna mais com isso, ele não recebe mais essas coisas. Você se sente mal, vê uma pessoa falar mal da vida dos outros, vê uma pessoa falar da filha dos outros, da mulher dos outros, falar mal das pessoas, sem você entender. O senso de justiça é esse. Você está vendo o camarada falar mal, mas ele mesmo não estudou, ele não entendeu. Mas o Salmo 1 fala sobre isso. Ele está falando porque ele é fofoqueiro mesmo, ele é do diabo mesmo, entendeu? Ele gosta do caminho dos ímpios, ele gosta do conselho dos ímpios. Então você que está se santificando na palavra, a palavra que te santifica, essa palavra poderosa, você se sente mal com isso, porque você não pode falar de alguém, não sei se você conhece na íntegra aquilo que está falando. Você sabe, aí você vai falar, mas não de maneira pejorativa, de destruidora, porque você não conhece a história, você não sabe o que aconteceu. Como é que você vai falar? Vai dar o braço para o diabo ou vai ser servo de Deus? Então espera, Cristo manda ponderar, dá tempo ao tempo, que o tempo vai revelar quem é quem. O melhor remédio para que as pessoas falam dos outros é tempo. Eu lembro que uma vez a pessoa chegou, um diácono na igreja, sempre fala aqui dele, né? Só não fala o nome do santo, mas fala do santo. Chegou na igreja, aí vieram aqui na minha casa fazer fofoca da vida do homem, foi o melhor trabalhador que eu tive na igreja, me ajudava em tudo. Para mim foi bênção. O outro se converteu, olha, cuidado, aquele que tu falou comigo que trabalha lá perto de você, né? Não fala o nome não, né? Cuidado, porque usa isso, usa aquilo, faz isso, anda assim. Foi o melhor varão que tinha lá, evangelizava comigo, andava comigo, quando ele e de caráter, um cara de caráter, um cara de caráter, que quando ele sentiu fraqueza, que ele ia cair, ele falou, pastor, eu tive um sonho, contou o sonho para mim, eu olhei para ele e falei, irmão, foi um prazer ter você aqui. Não, pastor, eu falei, não, irmão, Deus está te mostrando que está muito fraco. E foi porque ele não aguentava mais, entendeu? Mas é um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Falaram tanto mal da pessoa e foi uma bênção de Deus no meu lado. Evangelizava, era porteiro, só ele na porta da igreja, recebendo as pessoas. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Ele era sorridente, chegava todo arrumadinho, perfumado, ia lá, só ele na porta da igreja. Ele ficava na porta da igreja junto com esse outro que falava mal dele. Os dois na porta da igreja, depois era um só, era o primeiro, depois entrou ele. Aí só ele na porta da igreja já era o milagre da igreja. As pessoas da rua passavam, você, estou firme com Jesus, graças a Deus. Meu irmão, só ele na porta da igreja era o milagre da igreja. A igreja começou, o povo vir, porque tá aqui negócio. Que igreja é essa? Que pastor é esse que está pegando? Aí entrava lá e toma-lhe palavra. E as pessoas voltavam, e uma, duas, três, eu lembro que o gerente de um mercado foi lá,
que conhecia ele, ficou vendo ele, passou, não, eu vou lá sair. Aí depois ele deu testemunho, pastor, eu só entrei na sua igreja só para poder ver o que acontecia aí dentro, porque não é possível esse cara na igreja, impossível isso, para perguntar a ele. Aí ele entrou, aí Deus foi, trabalhou, salvou o gerente do mercado, e no dia que ele foi, ele falou assim, pastor, ele parou, pastor, eu nunca vi ninguém pregar evangelho como o senhor está pregando aí, o senhor não falou do meu cigarro, o senhor não falou, pastor, domingo eu estou aí de novo. Eu falei, vem, varão, pode vir, a porta abre. Aí vem, toma-lhe palavra. 2 meses depois, ele levantou do nada, sem eu fazer apelo, pastor, como que eu faço para aceitar esse Jesus que o senhor prega aqui? Falei, vamos fazer a confissão de fé. Ele fez a confissão de fé, batizamos o camarada, Deus fez milagre. Então é assim que as coisas acontece dentro da igreja. Você não pode dar o braço ao diabo, você tem que esperar Deus trabalhar. A primeira epístola de Pedro reserva grandes valores da fé cristã. O apóstolo identifica os cristãos como herdeiros da promessa do Antigo Testamento. Além disso, Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito de como o cristão deve enfrentar a dificuldade à luz do retorno de Cristo. Ih, rapaz, tem um galo aí, hein? Se eu boto isso no meu celular, eu corto correndo, o galo cantando. Ô, Glória! Já acordou há muito tempo, o galo agora está cantando. Agora vamos lá, visão panorâmica do nosso estudo de hoje. 1.1 da nossa lição, informações básicas. A primeira epístola de Pedro faz parte das epístolas gerais, porque não foi uma epístola dada a uma igreja específica. Ela foi escrita e foi distribuída entre as igrejas para que pudesse ser lida e tivesse em seus corações o consolo, a exortação e a edificação da palavra. O autor é Pedro, a data que foi escrito entre 60 e 68 DC. Local que foi escrito foi, alguns dizem Babilônia, mas a palavra Babilônia já era um meio de esconder o endereço que eles estavam por causa da perseguição política já surgindo, porque Roma já havia aí sido incendiada e as pessoas já estavam instigando as autoridades contra os cristãos, né? Foi escrito em Roma, algum lugar vai dizer Babilônia, porque Roma era conhecida como a Grande Babilônia por causa da sua prostituição, por causa do seu tipo de libertinagem, liberalidade e do seu politeísmo. É grande, tudo era Deus. O rei era Deus, o imperador era Deus e criava-se Deus para todo mundo. Alvo da lição: judeus e cristãos da dispersão, ou seja, a perseguição já estava ali, não a perseguição quanto à perseguição política, mas a perseguição religiosa e já entrando a perseguição política também devido à situação que havia acontecido. Os cristãos estavam sendo nessa época aqui mais perseguidos por causa do seu estilo de vida, como eu falei desde o início. Eles eram perseguidos porque eles não se embriagavam mais, eles não se prostituíam mais, eles não iam nos cultos de orgia do paganismo, eles começaram a se santificar. Qual o problema do mundo? Aqui, o que aconteceu aqui foi isso. Quando eles começaram a perceber que eles eram iguais a todos e de repente eles começam a se separar, ele já não vai jogar mais no bicho. Ele jogava, não joga mais. Ele bebia na adega lá, na taverna lá, vinho, né? Bebia a bebida e se embriagava e contava vantagem como todo mundo. Ele agora não vai mais. Aí o povo começa a olhar, mas o que houve com esse camarada? Passa aqui agora, não entra mais aqui, não fala com a gente, não faz parte mais daquele grupinho. Aí então o povo de Deus já estava sendo perseguido por causa, presta atenção, não era só por causa da doutrina, do ensino bíblico, é pelo efeito do ensino bíblico. Qual era o efeito do ensino bíblico? Houve uma mudança radical no estilo de vida das pessoas. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida para um estilo de vida diferente do mundo. Uma libertação. É uma libertação, como a gente hoje, né? A modernidade hoje, não, libertação, mas o certo é o estilo de vida diferenciado. Aquele que bebia
Paulo diz o que? Não beba mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não seja mais enganador. Aquele que era fanfarrão, gostava de usar droga e fazer vergonha no meio da rua, fuja desse estilo de vida que é fútil, que não te leva a lugar nenhum. Mas abrace a veracidade da palavra de Deus e as benécias que ela traz para você, que você vai ver o resultado da sua vida. É isso, é você ter um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E o povo de Deus aqui nessa época estava perseguido por isto. E depois vai culminar com a perseguição política, porque Roma vai ser incendiada e a culpa vai ser dos cristãos. E quem incendia Roma foi o próprio imperador romano, que dá ordem a seus súditos para incendiar a cidade, que ele queria construir uma nova metrópole, e muitas casas antigas ele não quis, não teve visão, né, conservadora, como hoje é tombado o patrimônio da humanidade. Ele não teve essa visão. Vamos acabar e vamos botar a culpa nesse povo aí, que esse povo aí já está perturbando, é diferente da gente, eles que vão receber a culpa. E aí passou a ser depois uma perseguição maior. E dentro desse espaço de tempo, Pedro vai escrever essa epístola, chamando a igreja ao centro da vontade de Deus para permanecer na santificação, porque a perseguição estava sendo grande por causa do estilo de vida diferenciado, que bebia não bebe mais, o que participava dos cultos de orgias, dos seus deuses, né, de Zeus, de Afrodite e de todos os deuses que tinham ali. Ele já não participa mais, de Apolo e outros, eles já não vão mais e são diferentes, tem uma linguagem diferente, tem um comportamento diferente. Que povo é esse que ele quer se sentir melhor? Tá metido, tá metida. Essa é a veracidade aqui, a verdade da epístola de 1 de Pedro também. Então as pessoas se incomodavam com o estilo de vida diferenciado daqueles que um dia foram e agora não são mais, daqueles que um dia eram e hoje são libertos. Essa é a verdade aqui desse tema. Versículo-chave, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem achou pode ler. Agora vamos botar a Bíblia na mão, que nós vamos aqui discorrer aqui desses assuntos. Expressão-chave, consolação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem achou pode ler. 1:3. Então aqui. Bendito. Já deixa aberto, né, de Pedro, que é 5 capítulos só. Tá. 1:3, bendito seja a esperança de salvação, tipo. Não, é 1 Pedro. É 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, Bendito seja Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que bendita é a esperança é esta, aguardando, o título diz assim, aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, sendo, a crença na palavra e a esperança concluída, tem um espaço de tempo nesse meio, sendo preservado na justificação, que é a santificação pela palavra. Estamos sendo lavados. Então, do momento em que eu criei até a vinda do meu Senhor, como Jesus pode vir nas nuvens agora, ou Jesus pode vir para nós por meio da morte. A morte, ela não nos derrota mais. A morte, hoje, para o crente, ela nos leva a Cristo. Ela vem e nos mata, mas nós temos o endereço certo. Nós temos o carimbo. Quando a morte chegar no pastor Américo, no irmão Luiz, no diácono Carlos, na irmã Terilda, ela vai vir assim, chegou a hora, mas ela vai olhar e vai falar, que tristeza. Ela está carimbada, olha o selo para onde vai. Eu já sei para onde vai, mas ela tem que executar. Ela vai lá e vai executar, vai morrer, vai descer ao pó, mas ela sabe por onde vai. Então a morte, para alguns, é a passagem da vida eterna. Como diz, né, algumas orações, até mesmo do povo católico, que a morte é a passagem para a vida eterna, ela abre a porta para a vida eterna. Essa é uma realidade.
da vida eterna. O que pode nos levar à vida eterna? A morte ou a manifestação do Filho de Deus. Enquanto Cristo não se manifesta, a morte está sendo a porta, ou seja, o local por onde nós passamos. E depois ela mesma vai ser derrotada, que ela tem vitória por um período de tempo. Depois ela vai ser derrotada, porque os santos ressuscitarão e até os ímpios vão ressuscitar, para ver que Deus tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Então todos vão ressuscitar, tanto ímpio como cristãos. Mas a diferença vai ser o que? Uns sofrerão eternamente no lago de fogo e outros morarão com Deus para sempre na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então hoje quem define a escolha para onde você vai é você mesmo. Onde passarás a tua eternidade? Então tem que escolher hoje. Então vamos lá, esboço. 1 de Pedro, primeiro capítulo de Pedro fala sobre doutrina. 1 Pedro 2 fala sobre a santificação. 1 de Pedro capítulo 3 fala sobre a submissão. 1 de Pedro capítulo 4 fala sobre o sofrimento dos crentes, as perseguições que nós passamos nessa vida. E o capítulo 5 fala do serviço, entendeu? Então vamos lá, procedimentos no sofrimento. Então nós temos doutrina e temos prática. Ele fala e mostra como praticar. Ele mostra o erro, mas mostra também as virtudes. 1 de Pedro 1.3 da lição, em uma sentença. Pedro encoraja e consola os crentes que viviam em constantes sofrimentos. Por que ele está fazendo isso? Pedro aprendeu isso na prática. Pedro era um indivíduo sanguíneo, colérico, não tinha muita conversa. Ele não era muito assim de diálogo, não. Você vê que quando Jesus vai ser preso no Getsemane, no jardim de prensa de azeite, eles prendem Jesus, Pedro lança a mão da espada e corta a orelha de Malco. Jesus pega e cola a orelha de Malco. Se eu estou perseguindo alguém, e alguém corta a orelha do meu amigo, né? Chega lá, corta a orelha do Luiz. Aí o acusado pega a orelha do chão e cola a orelha do Luiz no lugar, meu irmão, na hora eu falo para ele, não senhor, tem condição de te levar preso não. Olhar a orelha, tá perfeito, sem ponto, sem sangue, eu vi a orelha no chão, botou, colou no lugar, ficou perfeito, sem derramamento, perfeito. Alguém faz isso na minha frente? Não. Quem faz isso tem domínio sobre a matéria, tem domínio sobre tudo. Jesus fez isso na frente deles, eles ainda assim, pela dureza do coração, levaram Jesus para ser preso, porque eles não tinham conhecimento, eles achavam que aquilo era um tipo de mágica, de magia, alguma coisa. A estupidez era tão grande que eles não viram tal milagre, levaram Jesus a si mesmo. Se eu vejo um negócio desse, aí, peraí, agora eu estou do teu lado. Não, peraí, que negócio é esse? Botaram colar a carne, o sangue, sem ponto, sem nada, ficou perfeito, fez uma operação plástica perfeita, instantânea, e estava lá perfeito. É igual aquele jovem, aquele homem da mão ressequida, o braço dele estava seco, os dedos secaram tudo. Jesus fala, levanta o teu braço, o braço dele fica curado na frente de todo mundo. Jesus falou, levanta, dentro da sinagoga, o braço dele surgiu. Gente, quem faz isso tem domínio sobre todas as coisas, tem domínio de tudo, não tem como. Ele é o Senhor de todas as coisas. Autoria, o escritor foi Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, levado a Cristo pelo seu irmão André. Era pescador, mas foi chamado para deixar tudo e se tornar pescador de homens. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, traz essa passagem, quando André vai a Pedro e diz, achei aquele de quem falam que é o Messias, o profeta, eu estou vendo. Aí Pedro fica curioso, mas vamos lá ver, porque estou esperando isso também. Vai lá e quando ele vê Jesus, ele se encanta por Cristo, e Cristo vê a sinceridade do coração de Pedro. Pedro era um escolhido, e ele fala, vem Pedro, te farei pescador de homem. E Pedro larga as redes, larga o barco, larga seu pequeno empreendimento de pesca e vai seguir Jesus Cristo. Em Atos, ele é a figura principal dos primeiros 12 capítulos e mencionado em Gálatas 1 e Gálatas 2 e em 1 Coríntios. Nada se sabe com certeza da última parte da sua vida, é meio que obscurecido isso. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68, talvez por causa da acusação que os cristãos tinham incendiado Roma.
Então não tem assim algo bem esclarecido. 2.2 da lição, propósito, a epístola foi escrita em tempo de intensa perseguição. 1 Pedro, aí, versículo 6 e 7, quem achou pode ler. E 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. E outro abre aí, vamos fazer assim, ó, o presbítero, 1 de Pedro, do versículo 6 ao 7. O Luiz, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. A irmã, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Começa pelo Carlos, depois pelo Luiz, depois lê a nossa irmã. Enquanto... Pode ler. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Luiz. Então 3:4. Né? 3:4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Irmã, agora. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha a vós acontecesse. Quando ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 1, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, e tem crente que não quer sofrer problema, não. Aí as pessoas dizem, irmão, se você aceitar Jesus, irmão, eu falo para qualquer um, aceitou Jesus, comprou uma briga com o inferno, comprou uma briga com a carne, comprou uma briga com o diabo. Aceitou Jesus, tu vai levar a bordoada de todos os lados da sua vida. Por quê? A perseguição é a mão do oleiro amassando barro. Está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos aí no mundo, quem vai nos perseguir? Os demônios? Não, são os homens. Os homens vão nos perseguir, porque os demônios não têm autoridade. Quando a Bíblia diz que Cristo despojou os principados e potestades das trevas, significa que o diabo não tem autoridade de tocar em um fio de cabelo nosso. Não pode. Agora, ele pode chegar às pessoas, como diz, macumbaria, mas não pode arriar o despacho, matar 100 vacas, 200 boi, 500, que você quiser matar aí, mata lá. Joga macumba em cima de ele, não vai pegar, não tem autoridade. Agora, porém, um exemplo que eu estou dando, porém, você por meio de uma vida falha, de você andar fora dos padrões divinos, fora da direção do Espírito, aí o inimigo instiga alguém para ser um instrumento, para ser a ponte, a pessoa vai lá, faz alguma coisa contra você e você tem falha. Você tem uma vida que não é uma vida que corresponde com a santificação da palavra. Você é aquele tipo de crente Raimundo, pé na igreja ou pé no mundo. Você bebe escondido, você fuma escondido, você prostitui, você tem 2, 3 mulheres. A mulher tem 2, 3 homens. Gosta da prostituição, mas na igreja faz aquela carinha de amém. A paz do Senhor. Deus conhece os corações, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Aí o indivíduo vai lá, ele arruma um problema com alguém, a pessoa faz uma macumba. Ou o diabo coloca uma inveja no coração da pessoa. Já viu isso acontecer? Você nunca fez nada com a pessoa, mas a pessoa só olhar para você, ela te odeia, meu filho. Ela não detesta. Sabe o que é aquilo ali? É um espírito das trevas. Acontece comigo. É um espírito de uma pessoa. Não vou citar o nome aqui do bairro, né? Então, já aconteceu também. Então, é o espírito das trevas que está instigando o coração daquela pessoa, que ele precisa de um instrumento para atacar você, e vai instigar alguém, que ele pode fazer isso. A Bíblia diz que as aves, voam sobre as nossas cabeças e querem colocar ovos em nossa cabeça. Se colocar ovos, ele significa maus pensamentos, maus sentimentos acerca de uma pessoa que nunca fez mal. Não vou com a cara desse irmão. Quando alguém fala assim, perto de mim, eu já olho assim e falo, tem alguma coisa errada. Quando eu sinto algo de alguém, de alguma pessoa, eu não condeno, faço nada.
que a sabedoria da palavra de Deus que eu aprendi me ensina isso. Eu fico quieto, porque eu falo assim, Senhor, pode ser alguma coisa de mim, alguma inveja surgindo, eu repreendo isso em nome de Jesus, eu quero tratar meu irmão com respeito. Mas aí, aquele sentimento que surge em mim, eu passo a vigiar, porque às vezes pode ser alguma coisa de errado, porque a Bíblia diz o quê? Se tu é salvo e eu sou salvo, se você salva e eu sou salvo, se você salva eu sou salvo, se nós somos salvos, então o Espírito que está em nós, o quê? Testifica conosco, um com o outro, que somos filhos de Deus. Quando há alguma coisa acontecendo, é só Deus te falando assim, não é para você ficar falando mal do irmão, não. Só Deus falando para você assim, ó, vigia. Às vezes a tua parte espiritual, a parte intuitiva, está falando contigo assim, ó, vigia. Aí se você vigiar, isso acontece muito comigo. Eu começo a vigiar, daqui a pouco eu começo a ver a pessoa, às vezes ela é fofoqueira, fala demais, tem vício errado, de bulir nas coisas dos outros, é cleptomaníaco, às vezes está com você, mas se vê uma oportunidade, rouba alguma coisa tua, você vai ver, a pessoa tem uma prática pecaminosa, aí eu vou me afastar desse irmão, não, agora eu quero mais amizade com ele, que eu vou bater na palavra de Deus, para Deus transformar aquele coração. Então, crente não foi chamado para correr, não, crente foi chamado para vir, para ser sal. O sal é para colocar, para conservar, ou o sal é para sair correndo? Não, é para conservar. Então o sal só conserva quando ele tem as suas propriedades. Tem muito sal insípido aí, por isso tem muita gente que não quer ficar perto desse irmão, não, porque esse irmão, porque senão pode levar ele para o pecado também, que ele é frouxo mesmo, ele tem tibieza moral, fraqueza moral, ele vai para o pecado. Meu irmão pode ter o que quiser perto de mim, eu estou nem aí, eu fico olhando assim, ó. Às vezes eu falo assim, entra na fila, se ganhar de Jesus, você vai ser campeão, mas Jesus está ganhando. Então o amor por Cristo tem que ser maior do que aquilo que o mundo tenta nos oferecer, né? O propósito do apóstolo foi animar os crentes e prepará-los para enfrentar as perseguições desencadeadas sobre os cristãos, culpados injustamente pelo incêndio em Roma, no ano 64. Não é somente inspiradora a prática, mas contém passagens com o evangelho explícito. Então, quer dizer, eles eram perseguidos também por causa do incêndio, mas eram também perseguidos, né? Eu gosto de um livro que eu estudo, que através da Bíblia, livro por livro, nessa época eles estavam perseguidos pela culpa do incêndio de Roma também, mas em muitos lugares aquilo já havia passado. De uma certa forma estavam sendo perseguidos por isso, mas não tão tenazmente. Mas a maior perseguição que Pedro está alertando a igreja é a perseguição do estilo de vida. Eles tinham a perseguição pela culpa do incêndio de Roma, mas eles eram mais perseguidos por causa do procedimento de viver. Pedro vai falar isso na sua epístola. Eles vos julgam por causa do vosso procedimento de viver. Por quê? Você vai na festa na casa do irmão que não é crente, pastor, eu nem vou, está errado, você tem que ir. Se você não for, você está pecando, você está usando de separação da pessoa, você está se separando porque você está se achando melhor. Não, vai lá. Não, mas aí ele também é espírita, não tem problema, irmão, vai lá, senta lá, bate parabéns, vai bater, é amizade, pessoa, é ser humano, você tem que ter uma vida social. Não, pastor, ele é espírita, eu sou cristão, ele é católico, não, comigo não tem isso não, tá? Vai ter churrasco lá, glória, vai ter bolo lá, vai ter refrigerante, maravilha, tô lá. Eu chego lá, Senhor, abençoe, estou aqui. Meu querido, paz, tudo bem? Paz de Cristo, todo mundo me olha rápido de Senhor, paz, shalom aí para vocês. Pastor, aqui pastor, vamos lá, vamos comer, vamos beber. Aí o cara está falando palavrão, você não fala. Aí vão começar a olhar para você e vão ficar assim, ele é diferente. O que ele é? Eles começam a ficar confusos. O que ela é? O que ele é? Você não fala fofoca, você não fala palavrão, eles estão entornando. Eu fui numa festa uma vez, lá do outro lado do Cachamorra, cheguei lá, tinha uma mesa, todo tipo de bebida que você pensar tinha. Eu falei, esse povo mora aqui, mas esse povo é rico, porque tinha Red Label, tinha uísque, tinha... Eu falei, rapaz, tem uísque aqui com uma garrafa dessa é 200, quase 300 reais, e tinha lá 2, 3, mas tinha de tudo.
Aí, ei, pastor, vai? Aí eu falei, não, eu tô indo, fui lá para a mesa do Midnight, porque lá também tinha groselha, ó, tinha groselha, tinha soda, né? Aí eu botei soda e groselha e botei um limãozinho do lado assim, a ver eu tomando soda com groselha. Ah, pastor, bebe um whiskyzinho. Não, pode beber, não bebo não. Eu não curto essas coisas não, tô aqui. Aí tomei minha soda com groselha, uma delícia. Bebi aquela soda com groselha, bebi. Aí churrasco à vontade, comida à vontade. Eu comi churrasco à vontade, bebida à vontade. Tinha gente lá que estava com a boca torta. Eu tô lá, a boca, e eu tô lá tranquilo. Aí o que aconteceu? Vim embora, a pessoa que me levou depois, poxa pastor, o pessoal vai vir até na igreja aqui porque o senhor estava lá. Meus parentes vão vir. Vieram, depois apertaram minha mão lá, assistiram até na escola bíblica, que eu vou dar aula de escola bíblica. Que pastor, ele veio, porque gostou que o senhor foi lá. Quer dizer, é algo que a pessoa se sente assim, é nessa vinda que Deus vai salvar a pessoa. Mas se você ficar se escondendo, se você não for sal, se você não tem uma conversão genuína, eu costumo dizer, se você passa, né? Tem gente que é igual aquela história, o camarada precisava de um bom motorista, né? Pessoa importante, aí contratou um monte. Aí ele perguntava para os caras, se você dirige bem, você tem destreza no volante, você reduz na hora certa, você embala na hora certa, você tem golpe de vista. Aí começou a iludir os caras. Aí, se nós estivéssemos aqui dirigindo em uma ponte caída e tinha aqui uma velocidade, você viesse a 100 km e tivesse um espaço e tivesse aqui um abismo, a que velocidade você passava nesse local? Se você soubesse que não tinha condição de reduzir, a que velocidade você passava e a distância ali da ponte, que eu quero ver sua destreza. Um falou assim, eu passava 50 centímetros, 100 km. Aí o cara, poxa, você dirige bem, e falando na frente de todo mundo, você tem coragem, e tal, e foi indo. Aí falou, pô, e você? Eu passava 30 centímetros, e o outro eu passava quase 10 centímetros ali, dá para me passar. E puxa vida, você é melhor ainda do que o primeiro. E todo mundo aí chegou para um senhor cristão. E o senhor Antônio, a que velocidade o senhor viria? O senhor disse que não dava para reduzir a velocidade, né? Mas a que distância o senhor passaria da ponte? Ele falou, quantos metros tem? Ele assim, o carro tem mais ou menos 1,60 m de largura, mais ou menos, né? Ele falou, o senhor tem ali 4,5 metros a 5 metros para o senhor passar. Aí ele falou assim, eu passaria o mais longe possível da distância do abismo. Eu encostaria quase do outro lado, mas passaria o mais longe possível. Ele falou, todo mundo senta, levanta seu João, vai para lá, vocês podem ir embora. Mas por quê? Esse aqui é o que vai ser empregado. Sabe por causa de quê? Prudência. Então tem gente que ele pensa que se arriscar. Não, meu irmão, você pode estar no meio do problema, mas você pode estar longe dele ao mesmo tempo. Eu estava lá e estava longe. As pessoas bebiam, eu bebia groselha com soda limonada, que maravilha, e comi minha carne, comi meu salgadinho, sentei lá, e tinha gente pra caramba, tinha gente bonita, beça lá, eu fiquei no meio do povo lá no meu canto aí, fiz nada. Depois o povo veio na igreja, né? E se você não fizer isso, você não tem como salgar o mundo. Por isso que a igreja hoje se tornou mais um grupo do que uma igreja. A igreja é a participação de todos os povos, todas as raças, todos os tempos, em qualquer lugar, em qualquer época. Jesus foi na casa de quem? De Zaqueu, comeu lá. Jesus entrou na casa de Mateus, o cara mais odiado que tinha ali dentro daquela região era Mateus, que ele era o camarada durão, e Pedro tinha uma birra com Mateus danada. Jesus foi lá, depois Pedro foi aprendendo, Pedro foi sofrendo. Às vezes nós aprendemos por meio de sofrimento, quebrando a cara, isso nos traz maturidade, né? Vamos ver aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 19, nós já lemos, né? Não. 1 de Pedro, capítulo 1, do 18 ao 19, presbítero. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 ao 25. O irmão Luiz. A irmã fica para depois, que agora só tem 2 referências. 1 de Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Então, 1 de Pedro 2, 24 e 25, versículo 24 e 25. 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 25. Porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós voltamos para aquele que é pastor e bispo de nossas almas. Quem é o pastor e bispo de nossas almas? Jesus Cristo, que é o verbo vivo, que é o verbo encarnado, que é o verbo escrito que traz a vida eterna. Então a igreja que não prega a palavra, não tem vida eterna. Tem um estilo de vida aí que criaram aí agora, um gospel aí, né? Tomando aí o local aonde deveria estar a palavra de Deus poderosa e santificadora para o nosso coração, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. O que ele está falando aqui? A educação que vocês receberam de vossos pais é fútil. Fútil no sentido, não traz fruto para vocês, não leva vocês a nada. Qual era a educação que aquele povo tinha? Alguns eram praticantes do judaísmo, seguindo a todos aqueles estilos de vida com seus sacrifícios, com seus dogmas doutrinários criados pelos anciões. Outros seguiam seus deuses pagãos, seguiam a tradição de suas famílias. E tem aquele crente Gabriel: não, minha mãe foi, eu sou, meu pai era, meu bisavô era, eu também vou ser candidato ao inferno. Vai morrer assim, né? Vai morrer assim, vou morrer assim. Ele não tem estilo de vida, vive de qualquer maneira, não segue um tratado teológico fidedigno como as Escrituras Sagradas, ele simplesmente não quer as Escrituras Sagradas. Então o que a Bíblia nos diz? Que esse é um fútil procedimento de viver. Qual é o procedimento verdadeiro que nos vai fazer ter bênção para a nossa vida? É o que? A palavra de Deus. Então nós temos que seguir a palavra de Deus. Destinatário dessa epístola. Era comum nas epístolas do primeiro século os destinatários serem apresentados logo no início. Em 1 Pedro 1, lemos. Ele diz aqui, leia aí, minha irmã, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer aqui a quem essa epístola é dirigida. Quando ele usa esse termo aí, entendeu? Primeiro Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz o que aqui? Aos forasteiros. Por que ele usa essa expressão? Porque era um grupo de pessoas convertidas, tanto judeus quanto não judeus, vindo de todas as partes, que estavam sendo perseguidos, culpados pelo incêndio de Roma, e mais perseguido não só pelo incêndio de Roma, mais perseguido pelo estilo de vida. Porque outrora as pessoas frequentavam os templos pagãos, outrora as pessoas iam para a sinagoga, outrora as pessoas bebiam nas tavernas com ele, outrora participavam das praças, dos papos de praça, daqueles encontros sociais onde havia falação da vida dos outros, mas agora aquilo que nos traz mal, você não tem condição de ficar, você se afasta não por causa da pessoa, mas por causa do estilo de vida. Eu não tenho estilo de vida de ficar falando mal da vida dos outros, eu não tenho estilo de vida de ficar ali olhando para a filha de fulano que está saindo com ciclano, com beltrano, e que fulano está assim, fulano está... O papo é esse hoje em dia, e naquela época não era diferente. As pessoas às vezes
destilando ódio contra o governo, contra a política. Não, eu sou contra as coisas erradas, mas eu não destilo ódio. Eu quero um país melhor, quero um governo melhor. Essa tem que ser a verdade, mas como não se ensina, não se edifica. Quando não se edifica, o indivíduo não tem um posicionamento, ele fala aquilo que vem no coração. É fácil isso, né? Porque os sábios do passado escreveram que os velhos, eles arrumam as guerras, né? Mas eles mesmos vão para a guerra. Eles instigam os mais novos, e pela ignorância que eles têm e por se garantir na força da sua juventude, eles vão para a guerra, faz guerra, vão morrer lá, às vezes por coisas insignificantes, coisas que não tem nada a ver, não precisava, era só um diálogo, uma conversa. Por exemplo, vamos dar um exemplo? O que está acontecendo em Israel agora? Precisava de Israel estar lá jogando bomba, e aí as pessoas, não, Israel agora, ele é culpado, Israel é um animal, sem freio, está destruindo. Ele está certo, porque se eu tivesse na minha casa um ninho de rato, que estava saindo, devorando a minha despensa, eu vou achar o buraco dele, eu tenho que achar, eu cavo, vou atrás dele. Por quê? Ele está indo lá dentro da minha casa e está me prejudicando. Se aquela ninho de rato, de cobra, tivesse indo para outro lugar, se alimentando no mato, sem tocar, ali não, deixa viver. Não, mas as pessoas agora, Israel é ruim, mas não olha para o que provocou isso. Ele está certíssimo, certíssimo. Para mim, a nação que se levanta contra ele devia ter vergonha na cara. Como eu vi a nação africana e parte da África, não toda, falar besteira, porque estão do lado de um povo que foi, matou, estrupou, degolou, queimou vivo, entendeu? Fuzilou as pessoas dentro de um banheiro, com medo, a pessoa sem arma, fuzilaram ele. Agora eles estão lá, estão certíssimos, certíssimo, certíssimo. Então vamos lá, vamos aqui. Então, forasteiros. Por que forasteiro? Aqui o termo forasteiro indica uma mistura de povos, judeus, não judeus, gentios, qualquer tipo de povo que estava rolado aqui, eles estavam dentro de uma dispersão, de uma diáspora, fugindo das perseguições. E Pedro agora se acha, né, dentro desse contexto de edificar essa igreja, que dentro do contexto bíblico, a maioria dessa igreja, a maioria desse povo foram ganhos pelo poder do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Quando eles voltaram para a sua cidade, o Espírito Santo veio fazendo obra poderosa, edificando vidas, salvando vidas. Quando Pedro e os apóstolos percebem já existir igreja em várias partes de países diferenciados, províncias diferenciadas, por causa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a mais notável de todas é a Antioquia da Síria, da onde surgiu os maiores evangelistas, os maiores missionários. Conteúdo, o ensino sobre sofrimento. O tema é fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar seus leitores, apresentando a ordem natural da vida cristã: sofrimento, depois a glória, sofrimento e depois a glória. A tabela a seguir oferece uma visão ampla da teologia do sofrimento presente em 1 de Pedro. Então temos aqui no presente, presença do sofrimento, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, minha irmã. O presbítero 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, versículo 9. E a ciência e a temperança, a paciência e a paciência, a piedade. É isso? É 1 de Pedro, a senhora, capítulo 1, versículo 6. Está lendo ele? Sim, então. E nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pode ler o presbítero. 7, 8, 9 ou só 7, 9? 7, do 7 até o 9. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória,
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Então a perseguição, ela está te purificando. Lembra daquela passagem no Antigo Testamento, que Deus manda o profeta descer a casa do oleiro, chega lá, ele olha, e o oleiro está com barro sobre a roda, e começa a fazer o vaso, e o vaso quebra, ele amassa, e diz, ó, assim eu vou fazer com Israel, vou quebrar e vou amassar novamente. Como que Deus está quebrando e amassando Israel? Através dos séculos, ele está fazendo isso. Hoje, aquela perseguição lá, é Deus quebrando Israel. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo amassados. Para quando chegar o Mashiach, que eles rejeitaram um dia, eles vão acordar, caramba, nós rejeitamos. Então a Bíblia diz que o remanescente de Israel vai ser salvo pelo Mashiach ali naquela grande batalha do Armagedon. Ele vai vir e vai salvar aquele povo. Então só o remanescente que estiverem ali, que buscar, invocar o Senhor, vão ser salvos pelo Senhor. Agora, Pedro está falando que a igreja perseguida por causa do seu estilo de vida, por causa do procedimento novo em Cristo Jesus, por abandonar o estilo de vida do mundo, ela está sendo perseguida. Aí diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Ou seja, estamos tristes, várias provações, tem dificuldade, tem coisas que surgem que você fica perplexo. Que negócio é esse? Da onde está vindo isso? Mas está vindo, é pedrada por todos os lados, é perseguição, igual a irmã falou que tinha gente que aborrecia ela sem ela ter feito mal à pessoa, você também. Como é que pode, não fiz nada, a pessoa está lá te perseguindo, te jogando pedra? É algo dentro do indivíduo que ele não sabe o que é. E às vezes você, sem vigilância, você também não percebe, mas é o diabo tentando te enredar da posição que você está, tirar da posição. Sabe qual é a posição que você está? Posição de filho, de salvo, de obediente. Aí ele quer fazer algo que faça com que você vá para o outro lado, para ele poder manipular você, para ele poder roubar as riquezas, os bens espirituais que existem dentro de você. Isso é visto pelos valores. Por isso eu digo, não há conversão se não houver valor. Pessoas, não, eu aceitei Jesus, mas está lá bebendo, ó, fumando, cheirando, adulterando, prostituindo, mentindo, conivendo com erro, encobrindo pecado. Não delata o erro. Quando você vê um crime e não delata ele, você é tão criminoso quanto quem praticou. E hoje está na moda disso. Por quê? A lei da foice, a lei do machado, a lei da arma, a lei do fogo. A gente estava falando ontem daquele, por exemplo, o juiz dá uma sentença, né? E a pessoa não cumpre aquela sentença. Com certeza. Está devendo. Está devendo. Né? Por exemplo, como a gente estava conversando hoje, estava aplicando aqui, ele falou de um irmão, determinado irmão, que, por exemplo, vamos dizer que o juiz decretou uma sentença de 5 anos preso. Aí o irmão, essa pessoa que está na igreja, ele quando ele estava no mundo, ele não cumpriu aqueles 5 anos, então ele está falando isso, né? Aí está na igreja dando de santarrão, mas ele fugiu da justiça que o juiz decretou, mas ele tem que voltar, ele tem que cumprir aquilo dali, para depois ficar bem com os outros, para depois ficar bem com os outros. Pega a epístola de Filemão que você vai ver isso. Pega a epístola de Filemão lá. Então tem muita gente equivocada quanto à graça. Graça não é libertinagem, graça não te dá graça para você encobrir pecado. Paulo, quando vai falar com Filemão sobre Onésimo, ele fala, Filemão, se ele te deve alguma coisa, eu pago, mas se for possível, perdoe ele. Eu estou te pedindo isso. Paulo vai interceder. Agora, Paulo obrigou Onésimo a ir lá. Escravo fujão, ó, tu vai lá porque tu tem uma dívida, porque tu ficar fugindo, e quando tu for pego, a dívida para o escravo fujão era morte de cruz, era morrer crucificado. Paulo sabia da sentença. Ó, então vamos evitar isso. Você vai lá, paga o teu preço, paga lá a tua situação e vamos ver como vai ficar, e qualquer coisa, Paulo vai dizer o que, ó, tu tem que pagar a tua dívida na lei dos homens, para depois você vir para Jesus, para tu ter uma vida, para tu ter uma paz interior. Não, e tem gente hoje que mata, rouba, estupra, destrói, aí vai pegar não, eu estou com Jesus, ainda fica na igreja, ainda tem a coragem de falar, não, irmão, eu matei tanto, já fiz tanto, aí Jesus me salvou. Aí eu olho assim, mas pagou. Ó, experimenta, vai lá e dá uma cutucada nele para tu ver o que surge. O diabo tá lá, meu irmão, do mesmo jeito.
O que está escondido, o que está enrustido não está liberto. Sinto muito se você estiver do outro lado aí ficar com raiva de mim, mas a verdade é essa. Então o certo é esse. Conheço uma pessoa aqui, né, de Santa Cruz, né? Conheço, né? Está trabalhando aqui, é perto aqui da gente hoje. Hoje em dia está com 60 anos, né? Mas ele era jovem, de 20 e poucos anos, e camarada foi lá, abusou, né, da família dele, e ele, por ignorância, ele foi lá e executou os dois. Foi lá e matou os dois. Ele falou mesmo, pastor, era estúpido, o cara sem estudo, até hoje não tem muito estudo. Fui lá e matei. Mas quando eu me converti, ó, ele se converteu. Ele foi na delegacia, ele se entregou. Falou, delegado, estou chegando aqui, estou me entregando, que eu matei 2 caras em tal lugar, assim, assim, assim. Eu sei que já deram parte de mim aí, estou me entregando. Eu aceitei Jesus, eu quero ter uma vida com Deus, eu não quero carregar crime nas minhas costas, não, eu vou pagar, não importa. Aí o delegado falou, tá maluco, rapaz? Peraí, me dá teu nome aqui. Aí foi, bateu lá, olhou, procurou, falou, não tem nada aqui contra você, não tem nada, doutor. Ó, tô na igreja tal, né? Ele se converteu na igreja Assembleia de Deus, falou, tô na igreja Assembleia de Deus, endereço tal, a minha casa é endereço tal. Quando então vier qualquer tipo de acusação sobre mim, o senhor pode ir lá e me prender a qualquer hora, estou servindo Jesus lá. E nisso já vai para 40 anos, entendeu? Acabou, mas o que ele fez? Ele foi lá, ele falou, não, irmão, eu fui lá para pagar meu pecado. Fui lá, só que o delegado disse, não tem nada aqui, tu tá maluco? Não é assim não, rapaz, tem que ter acusação, você mesmo não pode se acusar, porque você mesmo não pode confessar um crime sem ter. Cadê o crime? Quem matou? Quer dizer, já tinha passado o tempo, mas ele se entregou. E ele falou, ó, estou na igreja tal, minha casa é endereço tal. O dia que vierem aqui, o senhor pode ir lá e me prender, que eu estou pronto para pagar o meu crime. Aí o delegado, não, vou deixar aqui qualquer coisa, a gente busca. Ele foi embora para casa. Mas ele foi lá, ele falou, pastor, eu fui lá me entregar. Eu falei, eu vou pagar, puxar ele, saber que ele é pecador. Ele falou, eu ia puxar uns 15 anos de cadeia. Mas não tinha problema não, eu tenho um bom comportamento, não sou bandido, sou um cara trabalhador até hoje, está aí no meio da gente, glorifica, tem a família, hoje tem uma vida com Deus, entendeu? Então deixa as coisas acontecer. Mas aí tem gente que faz, não faz nada, ainda tem coragem para a igreja dar testemunho. Era melhor calar a boca dele, ficar com a vida dele quietinha aí, ó. Fica aí, me deixa na glória, dê testemunho, né, de transformação, e na eternidade vamos ver o que Deus vai fazer. Eu quero que seja salvo, mas o cristão verdadeiro tem que pagar a sua dívida com a sociedade. É igual o cristão. Ah, eu sou crente, mas ele não quer pagar a luz, gato na light, quer pagar a água, gato na SEDAI. Aí vai para a igreja, não, mas Jesus é maravilhoso, irmão, vai tomar vergonha na cara, vai trabalhar, pega uma baixa renda, pague, seja um cidadão diferente, porque se você faz gato em tudo, você não é diferente nada do mundo. Isso. Entendeu? Não é diferente, então temos que ser diferente. Temos que ser, por meio da santificação da palavra. Então a vontade de Deus e o sofrimento. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Então, se você está sofrendo porque você é decente, que você não faz gato, você não rouba a light, você não dá golpe na casa da Bahia, você não rouba o seu patrão, você está sofrendo que você não fala da vida dos outros, você não se prostitui, você não adultera. Por exemplo, eu fui terminar os meus estudos tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. 10 não, tem 18, 20 anos atrás. Entrei no supletivo à noite, comecei a estudar, aí peguei amizade com o pessoalzão todo da sala, peguei amizade com os professores, são meus amigos até hoje. Tinha uma menina lá que a menina começou a me seduzir na cara de pau. Me seduzindo. Eu falei, minha filha, eu sou pastor, garota. Você tem vergonha na sua cara. Aí o diretor soube e me chamou na sala, chamou ela também. Eu falei na cara dele, falei, ó, essa garota está me seduzindo. Ela fica se oferecendo para mim, ela tem que tomar vergonha na cara. Aí, tu pode provar isso? Posso, chama lá o Zé. Aí chamou uma menina que tinha na sala, eu falei, eu vi ela fazendo isso, não tem nem vergonha. Ela desce a escada se oferecendo para o pastor aí, e sabe que ele é pastor. Aí ele pegou, sabe o que fez? Chamou a mãe, que ela era menor, estava estudando de noite, chamou a mãe e transferiu ela para outro colégio. Vou transferir tua filha para outro colégio, não tem condições, que tinha um demônio nela, que ela me via chegar na sala, pronto, ela corria para sentar do meu lado e tentando me seduzir. O diretor ainda falou para mim, rapaz, ó, a maioria que vem para cá, diz que é presbítero, que é diácono, que é isso, pega essas meninas tudo, e você foi o primeiro que chegou aqui
Eu falei, não, eu tenho vida com Deus, irmão. Aí por causa de você, eu estou até assistindo culto lá na Assembleia de Deus ali, na esquina do pecado. Ele, passou aí, falou comigo, eu estou indo, por quê? Eu falei, meu irmão, se eu tenho Jesus, não vou para o inferno não. Às vezes, você não gosta, não é que eu não gosto, é porque não dá para mim pecar. Eu sou tipo José, é homem, ele vê, é bonita, maravilhosa, mas você tem dono. E Deus é rígido nas suas leis. Então a gente tem que ter um Deus, pô. Entendeu? Então não vem não. A Bíblia diz assim, exultação por ser contristado por provações. Nós já lemos isso. Por um breve período de tempo nós estamos sendo contristados. Por quê? O mundo faz, e aí você se sente tentado em fazer, né? Ah não, pastor, sente. Quando invadiram aqui aquele terreno da igreja que tem aqui, adventista, que hoje em dia é o Barbante conhecido. Ai, que vontade que me deu de ir lá e parar o terreno. Todo mundo apanhando. Ainda falei assim, não, eu não vou apanhar. Deus é Deus para me abençoar, não vou. Eu resisti. Mas muitos crentes foram lá, tem casa hoje lá, porque roubaram o terreno da igreja adventista. Aquele terreno era tudo da igreja adventista. Do outro lado da linha e do lado de cá. Foram lá, invadiram, entraram, pegaram, acabou. Ficaram. E foi honesto isso? Foi decente? Não, mas hoje todo mundo está fazendo. E vai para a igreja, não, hoje eu tenho uma casa, você roubou. Você é ladrão. É ladrão, entendeu? Então as pessoas perderam o pudor, perderam o domínio. Meu irmão, trabalha, Deus vai te dar o melhor da terra. Olha a história da minha mãe. A gente vendeu um barraco, eu vim de um ano para Bela Vista, Bela Rocinha. Aí vendeu o barraco lá, comprou no Bela Vista. Minha mãe comprou, meu pai comprou no Bela Vista um terreno com 2 linhas de água. Eu tinha um ano, vim da Rocinha para Bela Vista. Aí depois a gente veio morar de aluguel, aí meu irmão trabalhava no Matias, comprou aquele terreno ali, fez a casa grande. Né? Eu lembro quando seu pai fez uma meia água grande. A meia água. Seu pai era trabalhador pra caramba. E de frente, aí minha mãe vendeu a meia água em Bela Vista e comprou onde eu moro hoje, que é de frente, que a minha irmã que era dona do outro, né? Então, assim, é o que você falou, os meus pais compraram, então, comprar é uma coisa, agora pegar é outra, né? Já. Aí depois a pessoa vive uma vida de maldição, uma vida de problema, uma vida, irmão, pastor, o senhor está atribuindo, não é, irmão, o mundo espiritual, por mais que eu seja pastor, eu não entendo tudo do mundo espiritual, que as coisas espirituais, elas são as absolutas, as coisas espirituais, materiais são as secundárias. Então, você quer ser próspero? As coisas espirituais. Se você seguir o estilo de vida que Cristo oferece, você vai ter casa, você vai conseguir tudo. Não tem como. Conquistado, né? Conquistado, de maneira honesta. Deus quer que você... Por exemplo, nós tínhamos um sítio aqui no Cachamorra. Cheguei um dia lá, falaram que derrubaram o portão. Fui lá ver, já tinha uma multidão lá dentro. Cheio de gente que é crente lá dentro roubando o terreno da gente. E outros ímpios. O negócio deles é possuir bens. Então, que exemplo, que tipo de crente é esse? Crente igual o diabo. Crê, estremece, mas não obedece. Entendeu? Então as pessoas hoje apanham. Não estou condenando, falando, pastor, não. Apanharam, aconteceu, amém. Agora é outra coisa. Mas não é certo, poxa, é errado. Então eu vou sair pegando as coisas outras. Hoje a gente condena o movimento sem terra do PT, não é? Mas se tu olhar, tá cheio de gente fazendo a mesma coisa. Os caras invadiram lá o sítio dos outros, mas você invadiu terra também dos outros. Entendeu? Eu falei uma vez, na época eu tinha 6 funcionários na minha loja. 2 deles, pastor, a gente vai a médico, a gente era seminarista na época. A gente vai lá, a gente cerca um negócio lá, a gente bota pra você, pra gente ir na beira da estrada, o cara fortão, eu vou lá, rapaz. Eu falei, não, eu não quero. Eles foram, rumaram, fizeram casa lá, amém, mas eu não vou ser igual ao mundo. Às vezes a pessoa faz, todo mundo está fazendo, amém, vai lá, fez, mas depois, se arrepende, pede perdão a Deus lá, tudo bem, mas tem que ter uma nova consciência. A partir do momento que Deus vai te apertar, você tem que ter o quê? Uma nova consciência. Fala, não. Fiz um dia, mas agora, Senhor, me perdoe. Deus vai perdoar, Deus vai dar graça, mas não é legal você ter esse tipo de procedimento. Senão, uma hora você passa isso, com o filho teu, meu pai fez, eu vou fazer, vai lá e faz. Igual lá, para esses fins de mundo aí. Foram numa fazenda lá, entraram, pegaram tudo. O fazendeiro que não era pobre, comprou 12 para todo mundo, foi lá e
Passou todo mundo, matou todo mundo, ficou tudo morto lá. Aí falou, agora a polícia vem aqui pôr o corpo desenterra. Cara, tá errado, mas quem provocou isso? Ele mesmo. Foram roubar o homem, ele tem direito de defender a terra dele. Ou vai dar de mão beijada para os outros? Não. Então tem muita coisa hoje que as pessoas não querem falar de púlpito, então os crentes estão fazendo, e o pastor fica lá assim, ó. Não pode falar, não, tem que falar. Se fez, hoje em dia está lá, mas chega assim, eu fiz, errei, me perdoe, vai continuar sendo teu. Mas se o filho amanhã for fazer, um tempo atrás meu filho foi entrar numa dessas, eu falei na cara dele, falei, ó, não faça, não tem meu respaldo, não tem meu apoio, não quero ir lá, não quero ver. Não, mas é todo mundo, não vai apanhar, não vai trabalhar. Vai ser gente de bem. Aí não fui, porque depois chegou a polícia lá, eu falei, é para isso, para passar vexame. E se fica, tu vai ficar com aquilo toda a vida sabendo que não foi, entendeu? Mas, agora eu estou, pastor, pede perdão a Deus, fala assim, eu não vou fazer mais não, fiz que eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho, porque Deus cobra a partir que o entendimento chega. Eu não tive essa visão, hoje tem. Pede perdão, Senhor, e acabou. Prossegue e caminha à frente. Mas o certo é você falar para o povo de Deus, não se coadunar com isso. Que tem mais Deus para dar, meu pai dizia, do que o diabo para levar. Vamos lá, sofrimento e a postura do cristão. Então, o que o sofrimento faz conosco? Quebra a gente. Igual eu falei do vaso na mão do oleiro, quebra. Deus está quebrando. Às vezes você vai para um colégio trabalhar, você vai para uma empresa trabalhar, você vai trabalhar lá como frentista, como pedreiro, na casa de alguém, e a pessoa sabe que você é crente. Aí eu fui uma vez fazer um conserto de um ar-condicionado na casa de um cidadão, aqui no Conjunto Campinho, né? Eu nunca me esqueço disso. Aí, na época, a minha televisão era aquela televisão, né? 40x40 de vidro, o cara já tinha uma televisão desse tamanho dentro de casa, que eu já vendia, quando eu li aquilo era um cinema, né? Falei, caramba, que televisão. O que ele fez? Eu entrei no quarto, eu tinha na sala, eu no quarto. Eu fui pro quarto fazer a manutenção do ar, ele foi, tac, ligou a televisão. Aí botou para passar só coisa de sexo explícito, prostituição. Aí eu fiquei na prova ali, eu falei, Jesus, e ele, isso é que é vida, ele olhando, ó, isso é que é prazer para mim, falando, porque ele viu que eu era crente, aí ficou assim, eu dei as costas para aquilo e fiquei só trabalhando. Aí ele ficou com tanta raiva, ele, pô, tem gente que não gosta, pá, desligou e começou a xingar palavrão e eu lá, eu vim aqui para trabalhar, fazer meu limpei, pá. Não olhava, eu não olhava. Já tinha visto o que era, eu falei, quero olhar. Porque eu não ia dar lugar para o diabo, não, o crente olhando, não, olhei, ficou com tanta raiva, começou a xingar palavrão, e a mulher dele falou, tá vendo que ele é crente? Desligue isso aí, seu imoral. Aí ele ficou com vergonha, desligou, saiu, limpei o ar dele todinho, fiz a manutenção, completei a carga de gás, fiz tudo, reuni tudo, aí a mulher dele já me olhando, ô moço, me perdoa, tá? Esse meu marido é assim mesmo. Aí a mulher me pagou, ele nem quis vir me pagar, a mulher ficou com vergonha, ficou envergonhado. Ele achou que eu era homem, que eu ia ser porco igual a ele. Eu falei, não, meu querido, eu tenho um Deus que tem os olhos como chama de fogo, tá vendo tudo, ele sabe de tudo, entendeu? A cristologia da epístola de 1 de Pedro. Cristo é o grande assunto da epístola. Pedro se preocupa em formar a cristologia com base principal da teologia aos seus leitores. A encarnação de Cristo, né, do verbo. 1 de Pedro 1,20. Vou ler aqui. 1 de Pedro 1,20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Cristo se manifesta no fim dos tempos. Então, irmão, a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, a qualquer momento pode acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Vigiar em todo tempo, a impecabilidade de Cristo. Ele foi perfeito em todos os seus feitos. A morte de Cristo foi o meio pelo qual o Senhor usou para nos resgatar. E a morte de Cristo, ela vai acontecer por meio de sofrimento. Cristo sofreu, Cristo foi primeiro, sofreu no julgamento. Cristo foi humilhado, Cristo foi zombado, Cristo levou tapa no rosto, Cristo levou a coça de varapau, Cristo levou uma coça de azorrague, Cristo arrastou a cruz até o Calvário. No Calvário ele recebeu cravos em suas mãos, em seus pés,
E ali ele venceu a morte, o mundo, a carne e o diabo, e nos fez mais que vencedor por meio de sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, 1 de Pedro 3:22, glorificação de Cristo e a volta de Cristo, que ele vai vir pegar uma igreja lavada e remida no seu sangue, uma igreja que serve, uma igreja que é viva, uma igreja que é ativa. Ah, pastor, eu já errei. Pede perdão a Deus e da agora para frente com um novo entendimento. Passa os valores para aqueles que estão à volta, principalmente para a família. Passa os valores. Mostra que a coisa não é assim. Se falar, não tenha vergonha, eu errei um dia, errei mesmo, mas eu não erro mais, porque Cristo me transformou, Cristo me libertou. O que nós temos que fazer? Viver em fraternidade, em comunhão, em harmonia um com os outros e lutar pelo mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito? Santificai-vos, porque aquele que vos chamou é santo. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Eu sei que às vezes a gente mete o pé pelas mãos, que eu também já errei. Ah, pastor, já errei. Ah, pastor, já fiz gato. Ainda mais quando era na época do meu pai, meu Deus do céu, meu pai era terrível. Vai lá e faz, vamos fazer. Aí a tu obedece, pai, eu ia lá e fazia. Ah, pastor, irmão, eu sei fazer tudo, gato de light. Eu vim do mundo, eu me converti, eu tinha 18 anos. Dos meus 12 anos até os meus 18 anos, eu fiz muita coisa errada. Eu participava, para você ver, eu andava sempre com as pessoas mais velhas do que eu. Então era América também. Era, né? Você viveu aí junto com a gente. Sim. Esse aqui também já me conheceu. Eu andava só com gente mais velha. Eu tinha 15 anos, meus amigos tinham 60, 48 anos. Ali no meio todo. Eu gostava de estar lá com eles jogando dama, dominó, jogando aquela, como é que é mesmo? Paciência, né? Eles jogavam sueca. A gente ficava ali, era só o lazer, né? Entendeu? Então eu ficava no meio do povão. Com isso eu aprendi a pescar, aprendi a jogar tarrafa, aí aprendi a beber também. Aí foi as minhas desgraças. Aí quando chegou aos 18 anos, Jesus veio me salvar. Foi quando eu encontrei com esse irmão aí, que nós fomos, bem dizer, salvos quase na mesma época. Nós fomos, nascemos para Deus na mesma época. Então nós temos que viver a fraternidade da fé, a união, em busca do mesmo propósito, trabalhar pela mesma causa. Qual é a causa? Santificar por meio do Evangelho, sem a qual ninguém verá o Senhor. A conclusão, Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Diferente da ideia de hoje, que tem uns pastores que não lê Bíblia, não tem compromisso com a verdade, sobe em cima do púlpito, vou falar olhando para você aí, e diz assim: se tu vê o teu irmão lascado, deixa ele lascado. Isso é a doutrina do diabo, isso é a doutrina de Satanás, doutrina de gente carnal. Meu irmão está quebrado lá, por mais que ele seja pecador, meu irmão, eu tenho que fazer a diferença. O que está acontecendo aí? Cara, não tenho nada para comer, leva arroz, leva feijão, leva a comida aqui, está lá. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas, não é sobre a nossa cabeça não, sobre a cabeça da pessoa. Que ele fica assim: caramba, já prejudiquei tanto esse cara me abençoou. Prejudiquei tanto, igual aqui do lado aqui, ó, veio 2 caras para matar, na época estavam os 2 vivos, eles vieram para passar os 2. Aí veio uma garota com eles, da hora que tentaram me estrupar ali, eu cheguei: não, cara, ó, não, eu estava aí na frente. Falei: não, os caras iam entrar e matar os 2 lá dentro. Aí eu falei assim: não faço não, esses meninos não fazem isso. Eu nasci e fui criado junto com eles aqui, nunca eu vi esses camaradas fazer isso. Provavelmente essa menina se assustou com alguma coisa, não foi? Não, é que eu estava perto dele, ele regalou um olhão assim, e veio assim, olhando para mim. Eu falei: menina, porque ele estava muito drogado, ele não foi te agarrar. Não, mas eu tive que correr, fiquei com medo. Aí então isso não configura um estupro, moço. Ela ficou com medo. Aí o cara: não, você disse que ele te agarrou. Ela: não, eu corri. Eu falei: tá vendo, esses caras nunca fizeram isso. Eu falei: eu nunca vi esses meninos estrupar ninguém, agredir ninguém, eles não são. Aí um olhou para o outro assim, armado, e ia entrar lá dentro para pegar eles. Entendeu? Aí falou: pô, tá vendo? Ela falou que ele tinha agarrado. Ela falou: não agarrou não. Eu falei: com certeza não. Aí ela nervou: não me agarrou não, mas ele me olhou com o olho assim. Eu falei: porque estão drogados, não tem como. Aí os caras ainda deram um sabão nela, né, uma repreensão nela. Aí pegaram: então vamos embora. Aí foram aqui, pegaram o carro ali e foram embora, mas iam executar 2.
Se eu não estou ali, e se eu não é assim, eu não gosto dele não, vai lá, faz. Não. Ele nem sabe, a vida foi poupada, tem uns 3 anos, isso mais ou menos, 4, foi antes da pandemia, uns 4 anos atrás. Eu estava na frente, só acho que eu estava ali na frente, senão os caras iam fazer loucura. Ainda falei para vocês, vão fazer loucura aí e por nada, porque quando perguntarem aqui, ninguém vai dizer que esses rapazes fazem isso, não fazem. E não fez, ela ficou nervosa, porque estavam muito doidão, eles tinham usado muito crack, estavam igual um zumbi andando na rua, e ela achou que eles iam agarrar ela e não ia, entendeu? Então tem coisas que acontecem para você mostrar que você tem uma mente diferente, tem uma cabeça diferente. Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Como eu disse, tem gente que sobe, se tu vê o teu irmão lascado, não levanta ele não, se está lascado é porque Deus quer ele lascado. Não é, se está lascado é porque Deus vai provar a fé que você diz ter. Você não diz que ama o próximo? E você só vai amar quem te dá lucro? Quem te dá bênção? O que o Senhor, Deus te usou, o Senhor fez ali, foi para ele. E mesmo, eles são do mundo. Você podia muito bem dar as costas e falar lá dentro, lá para dentro, e a pipoca de a pipoca ia pegar ali, ia acontecer. Entendeu? Então, quer dizer, você só faz bem quem te faz bem? Jesus fala assim, os ímpios de toda a terra fazem isso. Só faz bem quem faz bem ele. E a palavra de Deus fala que amar quem te ama é fácil. É fácil. Amar o inimigo. O inimigo. Amar o camarada. Que negócio é esse? Aí vamos ver aqui, ó. Fruto da graça de Deus. 1 de Pedro 5,12. Vamos ver lá? 5,12. Vou ler aqui. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Qual é a genuína graça de Deus? Amar o que não te amam, amar os que te aborrecem, amar os que te perseguem. E aí, como que fica isso? Uma pessoa falou mal de mim pra caramba, disse, ficou bicudo comigo. Aí chegaram aqui e falaram assim, pastor fulano tá assim, já fui em todo lugar, ninguém dá nada. Eu falei, leva lá para ele e fala que foi eu que mandei. Pega a cesta básica abençoada, leva. Aí foi fulano, aí veio e falou comigo. Aí hoje é meu amigo, mas a gente não comunga de proximidade, mas também não fala mais mal de mim. Por quê? Ele viu que tem alguma coisa diferente. É assim que Deus faz. E que mesmo em meio a tais conflitos, todos os que estavam em Cristo poderiam desfrutar da sua paz, né? O exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo for praticado no dia a dia. Então saiba, você foi chamado, escolhido, santificado por Cristo, preservado pela santificação que a palavra promove em nosso coração, para nós darmos o bom testemunho dos filhos de Deus, para darmos o bom testemunho dos filhos de Deus. O que é? Ser diferente do mundo, estilo de vida diferente do mundo. O mundo mata, rouba, prostitui, estupra, engana, faz covardia, falsidade, tudo isso, e você está lá tratando bem. Mas a pessoa te tratou mal, você está tratando bem, né? Igual a pessoa chegou para mim e falou, cara, não sei como é que pode, tu aguenta viver assim. Eu falei, Jesus te dá graça. Falei, Jesus te dá graça, porque o Adão tá doido. Mas aí, Adão, você hoje é escravo, fica quieto. A diferença é essa, tá entendendo o que eu tô falando? Pastor, às vezes tem gente que quando ele ouve alguma coisa, fica triste, contristado. Por que ficar triste? Porque o Espírito Santo está falando, você errou. É para ele desistir, vou ficar com raiva do pastor Américo, do irmão Luiz, do irmão Carlos que falou isso comigo. Não, eu vou agradecer a Deus que está fazendo eu ver a minha falha. Quantas vezes o camarada acaba de pregar, eu falo, poxa Senhor, eu fiz isso um dia aí, e nem hoje o Senhor está falando comigo, mas o Senhor me perdoa, acabou, perdão continua, vida que segue, vamos embora. Mas se tiver de fazer de novo, não estou fora disso aí. Porque isso é arrependimento. Eu errei, né? Errei. Mas eu fazer hoje não vou fazer não. Porque mostra que você foi o que? Liberto. Que ninguém é perfeito. Então vamos nos aperfeiçoar por meio do Evangelho. Que a graça de Cristo que está em nós possa ser abundante em nossa vida,
para, mesmo em meio às perseguições que nós estamos vivendo, de calúnia, de covardia, de falsidade, de traição, de rejeição, de pessoas que não te valorizam, de pessoas que olham para você, não dão nada por você, mas gostam de usufruir de tudo que você pode produzir para ele. Já viu pessoas assim? Você está lá, a pessoa olha para você como se você fosse uma laranja. Olha assim, não é? Que bom, fulano. Aí quer aproveitar, quer tirar o suco, quer tirar. E quando vê que tu não tem mais nada para dar, joga para o lado, vira as costas para você. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, não, irmão. Vamos lá, vamos indo, né? Pessoa chegou a vez aqui, e começou a querer fazer muita coisa. Eu falei assim, irmão, bota preço. Não quero. Eu falei, então, irmão, tá falando, o presbítero mesmo. Falei, presbítero, aí ele, quero te ajudar. Eu falei, o que é contigo? Cobra a tua diária. Foi? Ele veio, então vou fazer uma diária menor para você, pastor, para te ajudar, mas eu falei, diária, me cobrou, paguei, ele foi e botou a calçada. Justo e justiça. Porque ele ia trabalhar o dia inteiro. Você não, pastor, vem aqui, te dou uma mãozinha, pintou aquele pedaço ali outro dia, então você está colaborando. Mas pastor, eu pego de 8 da manhã às 5 da tarde, aí já era. E colaborando para a obra de Deus, né? De Deus, mas aí se tiver de pegar de 8 às 5, aí não, peraí, aí vamos ver, quanto é, pastor, R$500 o valor de serviço, mas eu faço por 300 para o senhor, por 250, que a palavra fala, vamos pagar. Pastor, porque a palavra fala o trabalhador do jornaleiro, né? É isso aí, é digno do seu salário. Entendeu? Na próxima semana, disciplina segunda de Pedro, que vai ser uma bênção de Deus para os nossos corações. Escola Bíblica Dominical, Ministério DOFCA. Que Deus possa ter falado em teu coração. Se você ficou contristado, Deus não fez isso para te destruir, só fez isso para te lembrar. Eu lembro de uma vez, eu fui na consagração, lá naquela estação depois de Campo Grande, Augusto Vasconcelos, né? Fui na consagração que tinha lá. Aí eu cheguei, sentei, fiquei lá, ai, glória, aleluia, tá. Nesse tempo eu morava em Bela Vista, era lá da igreja, nós congregávamos juntos. Aí eu estou bem lá na igreja glorificando, aí Deus tomou uma pessoa lá em profecia, lá que tinha esse pentecostal, aí falou pá com a pessoa, pá. Aí eu lembrei na minha cabeça, poxa Senhor, eu pequei, pecado assim, e Senhor, o que eu vou fazer? Aí vem a irmãzinha perto de mim, tu vê como que Deus é, né? Tu vê que Deus usa. A irmãzinha bateu no meu ombro assim, vai lá na frente, porque esse pecado que você pensou na tua mente aí, Deus pediu para tu ir lá na frente fazer um concerto com ele. Rapaz, eu falei assim, Deus, tu é maravilhoso. Ele não queria deixar eu voltar para minha casa com aquele pecado sem confessar. E eu, não, Senhor, o Senhor pequei aquilo, o Senhor tem misericórdia de mim. Senhor, eu chorei dentro de mim. A irmãzinha veio, Deus me revelou que você tem um pecado para conversar. Vai lá na frente. Foi na hora, eu fui. Na hora eu olhei para ela, eu amei, eu fui lá para frente, dobrei meu joelho, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, está entendendo? Isso aqui entendeu, Jean? Isso aqui é Deus. Então quando Deus te contristar, ele está falando contigo para te destruir, não, está falando só para te lembrar, você fez erro lá atrás, conserta aqui, então pedir perdão, acabou. Aí o que você vai fazer? Vou jogar fora. Não, permanece lá, porque Deus já te perdoou. Ele só quer que você entenda a coisa, cuidado, não faça. Não dê vazão a isso, porque vai surgir outras oportunidades. Aí você já está vacinado. Opa, não, estou fora disso aí. Aí veio o arrependimento. Esse é o arrependimento. Não faço mais. Entendeu? Então, pecado, qualquer coisa, adultério, prostituição, roubo. É igual, por exemplo, toda a minha vida eu trabalhei com meu pai. Eu posso dizer, às vezes eu tirava assim R$1 para me lá tomar um sorvete e tal, mas roubar, nunca roubei. Pegar, nunca peguei. Ao contrário, ele chegava, tinha mais dinheiro do que ele tinha mais. O que tu fez aqui? Às vezes eu pegava o produto, vendia o novo, aí a pessoa deixava o velho lá. Aí eu pegava o velho, trabalhava ele, reformava, fazia remanufacturação, né? Reformava ele e botava, meu pai nem sabia. Quando ele chegava lá, estava o dinheiro do valor lá. Aí ele, poxa, o que é isso aqui? Eu falei, que ele marcava tudo direitinho. Isso aqui eu vendi assim, era o pneu, né? Vendi 4 pneus, o cara deixou 4 e 2 pneus que ele deixou, estava bom. Eu passei o frisador, pintei, vendi e tá aí o dinheiro. Aí ele, poxa, vem cá. Aí pegava e me dava 10 cruzeiros. Toma.
Está entendendo? Tinha uma, ele dava para os outros, dava para mim. Então eu não precisava de roubar, eu sempre pensei isso. Mas a gente acaba errando. Mas quando erra, Deus perdoa e você segue e não pratica mais aquilo. Isso é arrependimento. Senhor, abençoa a nossa escola bíblica, seja conosco. Obrigado por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar rica